Bom dia, minha turma! Sejam todos bem-vindos, mas para uma aula de Química nesta manhã de segunda-feira. Tudo pizza? Então, hoje é o encontro de resolver exercício. O objetivo da aula é isso, tá? Vamos interpretar, resolver exercícios falando sobre soluções com o conteúdo coeficiente de solubilidade em função das soluções estudadas, quanto à razão soluto e solvente. Quando que uma solução tem mais soluto, quando que ela tem mais solvente, quais são as classificações, como calcular, porque quando a gente fala coeficiente de solubilidade, está relacionado para soluções saturadas, tá? Porque é a quantidade máxima permitida de soluto para uma certa quantia de água em uma determinada temperatura. Tudo bem? Então, o que é que acontece? Quando eu falar coeficiente junto com vocês de solubilidade, vai estar relacionado a gráficos e a cálculos de outros exercícios que não tenham gráficos, sobre soluções saturadas. Então, o coeficiente indica soluções saturadas. Agora, a partir dos dados dos problemas, nós podemos utilizar da seguinte maneira, né? Para determinar se aquela solução é saturada, insaturada, supersaturada. Aí, dentro das insaturadas, existem as diluídas e as concentradas. Quanto mais próximo do valor máximo permitido de um determinado soluto para o solvente, né, vai sendo concentrada. Quanto mais distante daquela curva ou daquele valor de solubilidade, ela se torna mais diluída, porque eu vou ter pouco soluto e uma quantia de água ou de solvente maior. Certo? Então, é colocar esses pensamentos aí para resolver os exercícios. E só vamos ter soluções supersaturadas quando tiver uma variação de temperatura, tá? Enquanto não apresentar nos exercícios uma variação de temperatura comparado ao estado inicial, que tudo foi realizado em laboratório, e se aquele sistema ele não foi elevado a sua temperatura, é porque não tem soluções supersaturadas, tá? Eu tenho uma solução saturada com corpo de fundo. Aí sim, mantendo a mesma temperatura. Porque se sobrou algo no fundo, no precipitado, é porque aquela quantidade de água, de 100 gramas, geralmente, ou 100 ml de água, não conseguiu dissolver por completo. Mas dissolveu o máximo que pôde. E aquele que foi sedimentado ao fundo, se torna um precipitado, um corpo de chão ou corpo de fundo. Que tipo de solução é? Saturada com corpo de fundo. É supersaturada porque sobrou? Não. Seria uma elevação de temperatura ali, para que aquele precipitado passasse a ser dissolvido mediante esta elevação de temperatura. E o sistema se torna instável. Aí, qualquer perturbação, qualquer adição de um cristal a mais de soluto naquela solução, tudo volta, porque vai resfriar, né, gente? Também, porque não vai ficar aquecendo o tempo todo, né? Chega uma certa fase de temperatura, faixa de temperatura, que todo aquele precipitado foi dissolvido. Ponto. E agora? Desliga. Deixa quietinho lá no laboratório, na bancada. O que é que vai acontecer? Claro que o termômetro vai registrar que aquela temperatura está o quê? Diminuindo. Até chegar onde tudo partiu. Aí, nessa variação de temperatura, você tem uma solução supersaturada. Se perturbar, saturada com precipitação. Se não perturbar, supersaturada. Porque estão todos dissolvidos, mesmo para 100 gramas ou 100 ml de água. Porque elevou a temperatura. Se aumenta a temperatura, aumenta a solubilidade do sal. Isso para 90 e tantos por cento de sais. E nem todos os sais aumentam com a sua temperatura, a sua solubilidade. Vamos ver aqui o primeiro caso. Certinho? Fazendo esse contexto para poder ficar mais embasados. Vamos lá. Olha só esse primeiro exercício.
Depois eu mostro a parte final aqui do gráfico, aqui embaixo. O gráfico abaixo, ele mostra a curva de solubilidade do sal. Aí esse sal é o nitrato de potássio. O nome desse sal, tá? KNO3, nitrato de potássio. Em função da temperatura. Então, você está vendo um gráfico aqui embaixo. Vou já mostrar ele completinho, subir a tela. Aí vem a pergunta. Se a 20 graus Celsius misturarmos 50 gramas desse sal com 100 gramas de água, A, vai resultar num sistema homogêneo? B, quando eu misturar 50 gramas desse mesmo sal em 100 gramas de água, vai resultar em um sistema heterogêneo? C, uma solução insaturada? D, uma solução saturada? Letra E, ou uma solução supersaturada? Vou mostrar aqui a parte do gráfico lá embaixo. Bem aí. A gente está no limite aqui de tela, só um minutinho. Aí. O que é que nós temos? O eixo Y. Esse eixo Y é a quantidade de soluto. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Uma escala que varia de 10 em 10 aqui para esse eixo. E o que é que eu tenho aqui, ó? A quantidade em gramas para 100 gramas de água. Essa é a tua interpretação no eixo Y. Tá ok? Então, aqui nessa parte de cima, vou apagar aqui um pouquinho o azul, tá? Para você não ter uma confusão aí. Então, essa é a quantidade que você tem no eixo que representa o soluto. A quantidade em gramas do soluto para 100 gramas de água. Quantidade padrão de água. E essa quantidade padrão de água, em cada temperatura, existe uma quantidade máxima de soluto que vai ser dissolvida, o que a gente chama de coeficiente de solubilidade. 0 a 60. E no eixo X, a abscissa, eu tenho a variação das temperaturas aqui. 10, 20, 30, 40, 50 e assim por diante. Né? Sempre uma escalinha. Então, o eixo X, temperatura. Sempre mostrando a variação da temperatura. Eixo Y, a quantidade de soluto, em números que estão aqui, em gramas, claro, foi registrado em balança, e a quantidade que 100 gramas de água consegue dissolver, cada quantidade dessa de soluto para este sal, nitrato de potássio, em função da temperatura. Tudo pizza? Agora vamos apagar a parte de cima e colocar os dados para resolver. Se a 20 graus Celsius, misturarmos 50 gramas desse sal, o que é que vai acontecer? Uma dessas alternativas aqui você vai ter que marcar. Ele falou em 20 graus Celsius, hein, pessoal? Ó. Então, 20 graus Celsius. Qual que é a saída do problema? Procurar a temperatura no gráfico. Então, sempre trabalhar com temperatura dada. Você pega a temperatura, sobe com seus olhos e veja aonde vai topar na curva. Quando você olhar para a temperatura de 20 graus Celsius, ele não falou 10, nem 40, nem 30, nem nada, ele falou 20. Você vai ter que subir e topar na curva. Essa reta aqui. Tá? Não é uma curva, digamos assim, sabe? Literalmente. São as representações de solubilidade. Então, queridos, ó, 20 graus Celsius, tá aqui. Você vai ter que subir e topar na curva para poder achar o quê? O coeficiente de solubilidade na temperatura de 20 graus, para depois ir para a regra de 3. Então, vamos ver se a gente consegue visualizar aqui esta quantidade. Ó, 20 graus Celsius. Vou usar minha regrinha aqui de madeira. Ó. E aí você sobe com seus olhos aí, como eu falei, né? Ó, sobe, topou na curva.
Se ele falasse 40, eu ia subir até topar na curva. Qualquer temperatura, você sobe e topa na curva. Olha para a esquerda agora. Ó, se você olhar para a esquerda, não vai dar no 40, hein? O 40 está em cima, olha lá. Tá vendo? Não vai dar em 40 gramas. Não vai dar em 20, em 30 gramas aqui, ó. Ó, 30 gramas. Está abaixo da curva. Certo? Está abaixo da curva, 30 gramas. Esse 30 está aqui, ó. Esse 30 está bem aqui. Não está o número 30, mas nós sabemos matematicamente, né? A escala, né? Então, vai estar o quê? 35. Entre o 30 e o 40. Olha lá. Certo? Aí, isso, nas folhas impressas, nos exercícios, aí vem quadriculadinha, aquela malha, os quadradinhos. Você não tem como nem imaginar outros valores. Né? Exato. Ou aproxima. Olha o que aconteceu. Você fazendo um pontilhadinho de lá para cá, não deu no 20, não deu no 30, não deu no 40 gramas, deu entre o 30 e o 40. Então, aqui, esse ponto aqui é a quantidade, deixa eu passar para cá, para você ter uma visão de 35 gramas. Então, está entre o 30 aqui e o 40. Então, está bem no meio da escala. Então, descobrimos a quantidade de sal para 100 gramas de água na temperatura de 20 graus Celsius, foi a que ele forneceu. Então, você vai dizer o quê? 35 gramas do sal está para 100 gramas de água. O que você acabou de tirar? O coeficiente de solubilidade. Ó, o coeficiente de solubilidade. Perfeito. Agora, trabalhar com regrinha de 3. Você achou primeiro 35, que não estava no exercício, mas estava no gráfico. 20 graus. Beleza? 35. Mas ele misturou quanto? Quem lembra? Ele misturou quanto nessa solução de 100 gramas de água? Quantos? 50. 50 gramas. Ele colocou no exercício dizendo, se misturarmos a 100 gramas de água, 50 gramas deste sal, o que é que vai acontecer nas alternativas? Então, ó, eu não vou colocar 50 gramas aqui debaixo dos 100 gramas de água, não, porque aqui é água. Ele falou 50 gramas desse sal, então é soluto. Então, eu vou vir para cá, ó. 50 gramas desse sal, então é soluto. E para cá, você vai achar a quantidade de água necessária para dissolver 50. Multiplicaçãozinha cruzada, produto dos meios igual ao produto dos extremos. Então, 35x, 35 vezes x, que é igual 50 vezes 100, dá 5.000. X é igual 5.000 dividido por 35. Quanto que deu X aí para poder você me ajudar aqui? Deu quanto? Enquanto eu vou aceitando aqui a turma. Calculadora, por favor, pode nos ajudar. A vocês aí a fazer o cálculo. 5.000 dividido por 35. 142,85. 142,85. Então, olha só. 142,85 gramas de água. Beleza? Aí você pode estar perguntando assim, JP, tinha necessidade de fazer esse cálculo? Só para você começar a se organizar. Não. Mas eu fiz porque se 100 gramas de água dissolve 35 gramas de sal, e 50 gramas, eu vou precisar de uma quantidade, logicamente, o quê? Maior.
do que 100 gramas de água. Então, no mínimo, né? No mínimo, no ponto certo, 142 gramas, 85 de água, dissolve 50 de sal. Seria uma solução saturada. Tá? Porque de 100 eu dissolvo 35. Só que para dissolver 50 eu precisaria de 142,85 gramas. Aí ele perguntou, mas a temperatura aqui é a mesma. Então, se já tinha 35 e ele colocou 50, o que é que aconteceu? Aqui descobrimos só a quantidade de água necessária para 50 gramas de sal. Quanto de água seriam necessários? Poderia criar uma alternativa. Né? Letra A, letra B, letra C. Quantos gramas de água seriam necessários para dissolver 50 gramas que foram adicionados desse sal na mesma temperatura de 20 graus? Aí você ia marcar a letra, né, a alternativa que tiver 142,85 gramas. Né? Ele não perguntou, mas nós já fomos lá e calculamos. Deixamos guardadinho aí no caderno. Agora, olha só. Inicialmente, você fazer aqui a representação, 100 gramas de água. Beleza. 100 gramas de água. E isso a 20 graus Celsius. Aqui dentro, dissolvidos, nós encontramos 35. Fazendo aqui a legenda. Eu gosto de fazer o desenho para ter uma visão melhor de interpretação. 35. Só que ele vem e adiciona 50 gramas desse mesmo sal. Agora, diz o que é que acontece? E aí? O que é que aconteceu? Quando ele colocou 50 aqui dentro? Dissolveu todos os 50? Não, professor. Não. Vai tornar corpo de fundo, né? Estou ouvindo lá. E vendo. O que é que acontece? O limite é 35. Descobrimos no gráfico. 35 para 100 gramas de água. Está aqui, ó, 35 para 100. Quando ele colocou 50, continuam dissolvidos quantos? 35. Lógico, 35. E quantos que ficaram no fundo do copo de Becker? Quantos? 15 gramas. Me ajuda. Ó, 15 gramas, vou escrever aqui, ó. Correto, sobraram. Pronto. Ó, 15 gramas sobraram. Essa é a nossa interpretação. Fizemos a interpretação do gráfico, descobrimos aqui quantos gramas de água seriam necessárias para dissolver 50, claro que é uma quantidade maior do que 100, né? Isso aí está na nossa realidade, né? Na nossa frente. E quando eu desenhei o copinho mostrando que 35 estão para 100 gramas de água e o cara colocou 50, o que passa a 35 é para o fundo da vasilha, né? Do becker, na nossa bancada de laboratório, 15 sobraram. Então, você tem um sistema homogêneo, letra A, formou apenas uma fase ou duas? Hã? O que é que você tem aqui? Formou duas fases a olho, você consegue identificar uma única fase para ser uma mistura homogênea? São duas fases. Duas fases. Então, você tem duas fases. Se passou de duas fases para frente, você tem um sistema heterogêneo. Você tem um sistema heterogêneo. Letra B. O que está escrito na letra B? Um sistema heterogêneo? Certo. Porque apresentaram duas fases. O que é que são essas duas fases? O precipitado que você vê, tá? Lá como se fosse pedra, areia, lá no fundo do copo com água. E a parte de cima é a fase aquosa, a fase líquida.
outra fase. E a de baixo, a segunda fase. Daí para frente, eu tenho um sistema bifásico ou de muitas outras fases. Letra C, uma solução insaturada? Não, insaturada não, porque teve sobra. Insaturada é quando você tem uma quantidade que está abaixo daquela quantidade máxima que é 35. Se ele colocasse, por exemplo, 10 gramas. Se ele misturasse aqui no lugar de 50, 10 gramas. Aí a pergunta é, essa solução, ela é classificada como saturada? Ou insaturada? Aí você ia dizer insaturada. Por quê? Faltariam 25 gramas para atingir o máximo de 35. Aí você estaria diante de uma insaturação. Tá? Uma solução insaturada. E não corpo de fundo, não supersaturada. Enfim, você iria para essas alternativas aí. Caso a quantidade aqui fosse menor do que 35. Se ele colocasse 35, e aqui você encontrou no gráfico os 35, você iria dizer que é uma solução saturada, sem corpo de fundo. Mas colocou qualquer quantidade acima de 35, vai dar uma solução saturada com precipitação. Mas não tem essa alternativa para marcar. Só tem assim, uma solução saturada. Não posso marcar essa, porque não é. Aí, se tem a letra D, digamos assim, uma solução saturada com corpo de fundo, eu marcaria essa. Só que não poderia ter essa duplicidade de resposta heterogênea. Porque senão eu tenho duas certas. Então, e não é supersaturada, porque não saiu dessa temperatura. Todo o sistema aqui foi trabalhado em cima de 20 graus Celsius. Não teve elevação e nem diminuição da temperatura. Tudo bem? Então, é uma solução saturada com precipitação, com corpo de fundo. Então, marco a letra B, porque tem lá sistema heterogêneo, de duas fases. Tudo pizza? Entendidos? Quem não entendeu? E essa quantidade? É a água. É a água. Ele não pediu quantidade de água, mas nós fizemos. Nós fomos além. É isso que nós temos que fazer aí. Você de lá e eu de cá. Passar dos limites de interpretação. E se ele perguntasse, numa das alternativas, dizendo a solução final que foi obtida por esta adição é, aí vem, heterogêneo, um sistema heterogêneo com quantidade de água de 147 gramas. B, um sistema heterogêneo com uma quantidade de água de aproximadamente 143 gramas. Então, ele cria alternativas. E você vai ter que buscar essa quantidade de água que estava escondida. E está aqui, ó. Entendeu? Cuidado. Vamos para o segundo exercício. Tudo uma questão de interpretação. Qualquer dúvida, pode me chamar aí. Abra o microfone, me chame, que às vezes o chat lá eu demoro a olhar, mas é isso aqui o que nós vamos trabalhando. Vamos copiar aqui mais um outro exercício. Enquanto você toma o cafezinho, que eu vou até copiar ela aqui, tá, pessoal? Enquanto você toma lá uma água. Vamos lá. Segundo exercício. Beleza. O que é que diz o segundo exercício? Diz assim. São tantos. Vou procurar um que é menorzinho aqui. Tá aqui. Uma solução contém 14 gramas
de cloreto de sódio dissolvidos em 200 ml de água. 200 ml de água. Que foi deixado em frasco aberto. Em frasco aberto. A 30 graus Celsius. Olha aí. Após algum tempo, o frasco está aberto, o que vai acontecer? Após algum tempo, começou a cristalizar. Quem? Quem que começou a cristalizar? Dentro do recipiente que estava aberto. Vai começando a fazer os ganchos. Começou a cristalizar o soluto. O cloreto de sódio. O sódio de cozinha aqui, ó. Qual o volume? A pergunta aí. Qual o volume mínimo de água que evaporou? Qual essa quantidade mínima de água em ml, né? Que está em ml aqui, ó. 200, né? Inicialmente, evaporou. Só que aí agora ele vai fornecer. Até agora ele não forneceu o coeficiente de solubilidade do sal a 30 graus. Certo? Agora ele tem que fornecer. Não tem um gráfico aqui para você interpretar ele lá, para tirar o valor. Agora, quanto realmente desse sal tabelado da literatura estão dissolvidos em 100 gramas de água? Ou em 100 ml de água? Aí eu vou te apresentar agora. Solubilidade. Diz o quê? A solubilidade desse cara é de 35 gramas para 100 gramas de H2O. A 30 graus Celsius. Densidade da água, outro dado que ele fornece, diz que a densidade da água é 1 grama para 1 ml. Ok? Então, tem as alternativas aí. Letra A, 20. Letra B, 40. Letra C, 80. Letra D, 100 ml que evaporaram. Ou letra E, 160. Aí, ó. Pergunta é esta. Vamos fazer a leitura, cada um fazendo a sua leitura, está na tela, e tirar suas devidas conclusões de como iniciar o teu cálculo. Tá beleza? Parece assim, complicadíssimo, porque o tamanho aqui da questão, aquela coisa, não, porque o quadrinho meu aqui é pequeno também. Aí vamos imaginar. Vamos junto aqui, depois a gente solta uns exercícios aí para vocês aí. Uma solução contém inicialmente isso aí. 14 gramas de sal estão em 200 ml. Vou desenhar o copo lá e colocar. 200 ml, você desenha também no seu caderno. 200 ml, faz o copo. 200 ml, marca lá o nível de água. E mostra que dentro dele foram colocados 14. Isso, o termômetro está registrando 30 graus Celsius.
Agitou e deixou descansar. E agora? Após que o frasco está o quê? Aberto. Se tivesse fechado, não teria perda de água para o espaço. Não teria evaporação. Mas como o frasquinho ficou aberto em cima da bancada, após algum tempo, observou que daquela quantidade de sal que você tinha colocado inicialmente, começou a cristalizar. Isso é bem evidente. Se nós formos para o laboratório e pegar água e um pouquinho de sal, misturar e levar para a chama do fogão ou do fogareiro do laboratório, você vai ver o quê? Que a água vai, de fato, evaporar. E o que é que vai aparecer no fundo, no final? O que a gente chama de cristalizar. Vai aparecer cristais de quem? Do sal. Se for açúcar, não aparece cristal, né? Porque o açúcar ele vai virar caramelo, aquela calda, né? Aqueceu, o açúcar começa a caramelizar. Mas não deixa de ter uma quantidade de açúcar depois sólida no fundo, depois de resfriado. O soluto foi resfriado, foi cristalizado. O salzinho aqui. Pergunta, qual o volume de água que foi evaporado? Perguntou, se estava em aberto, quantos ml de água ficaram e quantos que partiram para o espaço, formar as nuvens e etc., aquele ciclo da água, né? Tá. Só que para isso eu preciso dos dados, da solubilidade exata desse cloreto de sódio para 100 gramas de água a 30 graus Celsius. Então, se não tivesse fornecido esses valores aqui, não teria como resolver o problema. Porque eu ia ficar só com 14,200 e ia chutar, tipo, quantos ml? Qualquer um desses ml poderiam estar evaporados. Certo? Qualquer um desses ml poderiam, vou só apagar aqui a parte de cima para ir interpretando e desenhando. Então, se não fornece os dados, densidade da água e a solubilidade, poderia ser qualquer uma das alternativas. Porque tem 200, pode evaporar 80, pode evaporar 40. Aí eu tive de 200, evaporou 40, ficou quanto? Faça o cálculo da diferença. Vamos lá. Tudo no início. Eu tenho aqui o copinho de Becker, em cima da nossa bancadinha, né? Ou do nosso tripézinho lá do laboratório, está lá em cima, da nossa mesinha. Aqui você tem a quantidade determinada aqui experimentalmente, 200 ml de água. E dentro aqui, vou mostrar que adicionou 14 gramas do NaCl. Pronto. Isso na temperatura de 30 graus Celsius. Tranquilo, está aberto, né? Está aberto, então isso aqui com certeza vai ter perda. Quantos ml de água evaporada? Radiação. Tranquilo? E aí chegou a um tempo que precipitou, né? Começou a diminuir a água e aumentando o soluto. Aí eu tenho uma solução, o quê, pessoal? Bem concentrada. Bem concentrada, porque quando eu coloco água, eu posso pensar o seguinte, vai diluir. Pode ser insaturado, né? Diluído ou concentrada. Mas se está perdendo água, logicamente, que está ficando muito mais forte essa solução. Está diminuindo água e aumentando soluto. Concentrado. Se coloca água, dilui. Aí, para poder você comparar, precisa do coeficiente de solubilidade, que é 35 gramas estão para 100 ml de água. E isso na temperatura de 30. Isso aqui é o quê? Que a gente chama de coeficiente de solubilidade. Está escrito lá, dados, 2 pontos, escrevemos. E agora? O que é que nós vamos organizar daí para frente? O que é que nós vamos fazer daí para frente para encontrar
essa quantidade de água que foi evaporada? 14x. Isso! Foi colocada 14 gramas, então, olha só, 14 gramas está para X. Porque nós sabemos que 14 gramas estão dissolvidos em 200. Quantos ml foram evaporados? Eu subtraio de 200. Sei quanto que ficou e quanto que foi evaporado. 35x é igual a 1.400. X é igual a 1.400 dividido por 35. X é igual 40. 40? 40. 40 ao X, está abaixo disso aqui. Cuidado para não gramas. Então, 40 ml de água. Beleza. Bom, tem a alternativa. 20, 40, 80, tá? 100, 160. Essa quantidade aqui, para não marcar precipitado, é a quantidade que evaporou? É a quantidade que evaporou daqui? Ou é a quantidade que ficou dentro do recipiente? Bom, eu achei que esse 40 era igual 35 para 100. 14 para 40. 14 para 40. É. Certo? Então, o frasco está em aberto. Essa quantidade aqui, você de lá, tem certeza que 40 evaporaram ou 40 ficaram? Ficaram? Verdade. É isso que nós temos que, daqui para frente, dar o passinho. Porque eu tenho letra com 40 e tem letra com 160. Então, essa quantidade aqui, ó, 40 ml, ficaram. Ó, não evaporaram. Então, significa que de 200 ml, inicialmente, que está dentro do copo em aberto, vou descontar de 40 ml que ficaram dentro do recipiente e você acaba de chegar à conclusão que 160 evaporaram. Evaporaram. Só fazer sua análise agora. Você aí, analise. 160, letra E, que está lá dizendo 160. 160 evaporaram. De 240 ficaram dentro do recipiente. Porque perceberam que começaram a cristalizar, ó, começaram a cristalizar o sal. À medida que a água aqui, ó, ela ia evaporando. Porque foi diminuindo o nível de água. E a quantidade dissoluta aqui dentro foi aumentando. Enquanto uma diminuía, a outra aumentava. 35 está para 100. Mas 14 está para 40. Então, 40 ml dissolve 40. 14. 40 ml de água dissolve 14. Era exatamente isso que eu queria falar. É porque eu não estava conseguindo encontrar as palavras. Era tipo assim... Perfeito, 40 câmbio. Perfeito. Vocês estão top. É isso aí, o raciocínio. Porque às vezes a gente encontra o 40 aqui primeiro, de fato, encontra o 40, aí já vai na alternativa do 40 e... Ó, essa letra aqui tem 40. Mas não interpretou que ele quer a quantidade de água que evaporaram. E não a quantidade de água que ficou.
Então, é igual aquela questão passada, dos 50 que foram adicionados. Nós achamos 142 ml de água para dissolver 50. E agora aqui nós achamos o quê? 40 ml de água para dissolver 14. Só que, inicialmente, os 14 estavam em 200. Então, se 40 dissolve 14, e os 160? O espaço. Subiu, evaporou. Aí, à medida que vai saindo aqui 160 ml daqui de dentro, 40 vai ficando e vai tendo um teor mais salino aqui no fundo. E aí, para o problema, 160 é a alternativa de água que evaporaram. Tranquilo? Então, mais um problema que alerta, né? Chama atenção. É gostoso fazer a interpretação dos problemas. Não é rápido. Você tem que ter um raciocínio, né? Apuradinho, devagarinho, para poder chegar às suas conclusões. Vamos aqui mais um problema. Só mais um minuto. Vou pegar um aqui que... Isso. Vamos lá. Terceiro exercício. 160 gramas de uma solução. 160 gramas de uma solução aquosa saturada de sacarose, açúcar comum, a 30 graus Celsius, são dissolvidos, são resfriados, são resfriados, já é a solução saturada, resfriados a 0 graus Celsius. Veja isso aqui. Quanto de açúcar cristaliza, carameliza, o que é que está faltando? A solubilidade. Porque ele disse que a temperatura inicial, né, era 30 graus, abaixou, porque resfriou, não aqueceu, resfriou. Para 0. Nós estamos diante de soluções aí, quase que supersaturada por uma interpretação assim, bem básica, né? Mas vamos ver. Cadê os valores? Quanto de açúcar cristaliza? Igual ao probleminha anterior. Quanto? A água lá evaporou e apareceu. Uma quantidade cristalizada, mas ele pediu quanto foi evaporada. Agora ele tem que fornecer o quê? A solubilidade desse açúcar a 30 e a 0. Vamos lá. A 0 graus. A 0 graus Celsius. Quanto que é a solubilidade? Diz que é 180. 180 gramas do açúcar para 100 gramas de água. Ok? E a temperatura de 30? Aonde que dissolve mais? 220, ó. Tá vendo aí? Aumento da temperatura provocando aumento na solubilidade do açúcar. Ó, em 0 graus. Consegue dissolver 180 desse açúcar, hein? Em 100. Aumentou a temperatura para 30. Olha para onde foi. Pode dissolver 40 a mais, ó. Então, a cada 40 gramas, 30 graus se varia. Se fosse aqui para 60,
260, porque variação 40, né? Variou 40, então você já deduz. Aí a pergunta é essa: quanto de açúcar cristaliza? Ó, a pergunta é essa. Aí tem as alternativas, né? Letra A, 20 gramas. B, 40 gramas. C, 50 gramas. D, 64. Ou letra E, 90 gramas. Olha aí. O que é que nós temos? Duas solubilidades. Eu vou começar em 30, porque estava em 30 e foi resfriado para 0. Então, você vai ter que fazer duas continhas aí ou mais para poder chegar ao resultado. Só que ele deu para nós 160 gramas de uma solução. Vamos pensar um pouco? 160 gramas de uma solução. São 160 gramas do açúcar? Ou são 160 gramas de açúcar mais a água? E aí? Pergunta, novamente. Jota, esses 160 gramas de uma solução, é os 160 gramas só de açúcar puro ou tem água no meio? E aí? Tem água. Exatamente, pai. Tem que pensar isso. Porque, olha só, 160 gramas de uma solução não é 160 gramas de soluto. Senão estaria escrito 160 gramas de açúcar, ou do soluto açúcar, estão dissolvidos, como eu comecei a escrever errado e parei, porque é resfriado e não dissolvidos, né? Você percebeu isso? Então, 160 gramas já tem uma quantidade de açúcar e uma quantidade de água, que quando somados, dá 160, levado para uma balança. Peguei um copinho, coloquei uma quantidade de açúcar, coloquei uma quantidade de água, agitei a mistura, coloquei em cima da balança, olhei, a balança registrou 160 gramas. Agora, quanto de água tem, quanto de açúcar tem? Vamos descobrir. Mas para descobrir essas quantidades, convido vocês a conhecer a solubilidade de cada temperatura do açúcar, para marcar uma das alternativas. Então, 180 e 220. Eu não posso pegar 220, tira 180. 40. Vai fazer isso? Cuidado, é tiro no teu dedo. Ó, 180 para 220, 40. Próximo, professor. Essa já foi. Não é assim. Entendeu? E se for 90? Então, os cálculos vai chamar a atenção nossa para isso. Então, vamos nos organizar aqui. Vamos lá. Para essa questão aqui, com muita paciência, né? Então, vamos lá. Tudo vai começar a 30 graus Celsius. 30 graus Celsius. Eu começo com 30. Por que eu não começo com 0, Jota? Porque, querido, estava em 30. Resfriou para 0. Então, houve o quê? Baixamento da temperatura. Se fosse em 0 e aumentasse para 30, seria o contrário, aquecimento. Mas aquele resfriou. Então, se resfria, cristaliza. Se aquece, dissolve. Então, vamos lá. Qual é a quantidade em 30? Olha aqui. 220 gramas do açúcar. 220 gramas do açúcar estão dissolvidos em 100 gramas de água. Em 100 gramas de água. E quanto? Olha só o pulo do gato. Aqui, ó, meu gás nobre, aqui. Agora que vai entrar essa parte aqui, ó. 160 gramas de uma solução.
Então, até aqui você viu que é soluto, 220 de açúcar. 100 gramas de água. Deu quanto? Deu quanto? R$330. Eu não entendi a pergunta. 220 gramas de açúcar, a 30 graus está aqui. 220 gramas de açúcar estão dissolvidos completamente em 100 gramas de água. Tá, entendi. E aí, quanto que vai dar aqui de solução? 320. Isso! É aonde eu vou usar a regra de 3 com 160. Porque aqui não tem espaço de solução. Eu tenho o soluto, que é o açúcar, eu tenho a água. Agora, na nossa mente, olha o que é que nós vamos fazer. 320. 320 gramas de quem? Solução. 320 gramas de solução. Deixa eu colocar aqui, tá? Solução lá em cima, o nome. Para aquele que agora não compreendeu, né? Só um minutinho. O que é que você tem aqui? 320 é a soma de 220 mais 100. Uhum. 220 mais 100, você encontrou 320. Olha lá, o que é que você encontrou? 320 gramas de solução. Sabe por quê? Aqui, ó. Aí você vem para cá e traga o número que está lá em cima. Ó. Olha lá onde você foi buscar. Por isso que é importante você trabalhar com 3 colunas. Soluto, água e solução. E a solução é a mistura do soluto mais o solvente, formando a solução aquosa saturada. E aquele 160 você vai jogar onde, Jota? Debaixo de 320. E não abaixo de 100, nem abaixo de 220. E aqui agora, como é que fica? Você que manda. Se você quer fazer de cabeça, fica a critério, mas eu costumo fazer os cálculos bonitinhos. Então, aqui você ficou assim, ó. 220 está para Y. 100 de água está para X. A proporção. 320 está para 160. Claro que quando você dividir essa parte aqui, já dá quanto exato? Dá 2, né? Ó, então, essa parte ali, quando você dividir, você já pode encontrar o X aqui facilmente usando esse resultado que é 2. Então, vamos apagar a parte de cima para continuar a resolução. Vamos lá. Beleza. Então, ficou assim, 220 está para Y, que é igual 100 de água, está para X, e a última coluna resolveu, deu 2. Se você resolver aqui embaixo, dá 2 vezes X, 2x, que é igual a 100. X é igual a 50. Perfeito? De quem? Água. Porque o X está abaixo de quem? Água. Ok? É a metade de tudo, né, professor? Hã? O certo é a metade, né? Igual o açúcar vai ser 110, eu acho. Isso, e agora vamos aqui, ó. Ó o Y. 2 vezes Y, eu vou encontrar 2Y. 220 vezes 1, 220. Então, o Y aqui vai ser igual 220 por 2, metade. 110 gramas de açúcar. Olha lá. E 110 mais 50, olha aqui o que é que dá. Então, o teu Y aqui, o nosso Y deu 110. O X deu 50. Quando somar 110 mais 50, dá 160. Prova a quantidade, né, aplicando até a lei aí de
de conservação da massa, né? 110 mais 50 é igual a 160, é o produto. É agente somado com produto. Igual ao produto, certo? Agora, terminou o problema? Não. O que é que nós achamos? A quantidade de água. Achamos a quantidade de água, a quantidade de açúcar. E se ele pergunta quanto do açúcar vai cristalizar, nós já sabemos que a 30 graus, olha só a quantidade de açúcar que eu tenho para subtrair da quantidade a 0 graus Celsius. Vou fazer o mesmo esqueminha para 0 graus Celsius. Só que eu já tenho a quantidade de quem? De água. 50 em 160. Ok? Agora vamos apagar aqui a parte de cima e usar a de 0 graus Celsius. Vamos lá. De 0 graus Celsius. 180 gramas de açúcar estão para 100 gramas de água. Eu não preciso ir mais no 160, porque a 30 graus nós encontramos a quantidade de água a 160 gramas da solução. Concordam? Então, eu não vou ter que encontrar uma nova quantidade de água. De 160, quanto de água? 50. Quanto de açúcar? A 0? Não sei. Quanto de açúcar nós encontramos com 160 gramas de partida da solução? Achamos 50 de água e 110 de açúcar. Agora, eu não vou encontrar mais quantidade de água. Eu já tenho a quantidade de água encontrada a 30 graus Celsius, que é a mesma quantidade em 0 graus. Olha aqui o que é que você vai achar. Colocar 50 gramas de água. Esse valor já vem daqui, ó. Em 160 tem 50 de água. E eu estou a 0 graus Celsius. Então, 50 gramas de água. Quanto aqui de açúcar? X é igual. Metade de 100 é 50. E a metade de 180? 90. Aí você tem as alternativas 90 para marcar. Tem a alternativa 50 para marcar. Você tem as alternativas que te levam a uma confusão, né? Logo o primeiro resultado que a gente acha já quer marcar, como eu falei para vocês. Primeiro tem que organizar os dados. Então, está terminado o problema? Não. O que é que nós vamos aqui interpretar? A 0 graus, cristalizou 90. E a 30 graus, nós temos 110. Quer dizer, dissolveu 110 e aqui dissolveu 90 a 0 graus Celsius. Quanto que cristalizou do açúcar? 20 gramas. Quanto? Não ouvi. 20 gramas. 20 gramas. 20 gramas cristalizadas. Letra que tem 20. É igual nós fizemos da água. Quanto que evaporou? 200 menos 40, deu 160. Né? E quanto que precipitou? Eu pego 110, que estava a 30, subtraio de 90 a 0, e eu vejo quanto que cristaliza. Então, aí você vai fazer a continha final, dizendo que, para cristalizar, você pega 110 gramas menos 90, que é igual 20 gramas cristalizadas. Cristalizadas. Ou caramelizadas. Olha lá. 20 gramas cristalizadas. Fechou. Vou na alternativa que tem o 20, não me lembro mais qual que é, e marco lá o 20. Porque você estava em 30 e resfriou para 0. Tá? Então, você estava em 30 graus e resfriou para 0 graus Celsius. E nessa brincadeira, eu encontramos 20 cristalizadas. Então, é isso que mostra. Cristalizar é você despencar, né? Literalmente, a temperatura maior para uma temperatura menor.
Se resfriou, você encontrou a quantidade de 20. Aqui, ó. Mas para isso você teve que percorrer as duas solubilidades em temperaturas diferentes. Uma a 30 e outra a 0. Quando eu encontrar as duas quantidades de solutos, aí eu faço a subtração e acho a quantidade cristalizada. Certinho? Tudo pizza aí? Foi um problema também, ó, top, que levou a uma série de interpretação. Tá? E poderia ter alternativa aí de 90, como acho que tem, de 50, 110, 20, né? Entre outros valores que você já pode querer chutar sem ter a certeza de interpretar o problema. Por isso nós estamos aqui, hoje, com o objetivo de resolver exercícios dos mais diferentes possíveis para a tua compreensão. Vamos deletar, né? Para poder a gente colocar outro exercício aqui. Sempre mantenha organização na hora de você resolver seus exercícios. Seja organizado, né? Use a organização que você até facilita na hora de escrever, né? Do jeito que você pode. Beleza? Vamos para o próximo. Vamos ver aqui algum de gráfico, tá bom? Algum de gráfico aqui que podemos desenhar com mais facilidade aqui para você. Ver se eu consigo fazer um belo de um gráfico aqui. Quarto exercício. Com os cachorros do vizinho aqui, que eu vou falar para você. A curva de solubilidade, de um sal hipotético, então ele não quis trazer quem é ele, né? Hipotético é. Aí vem a representação do sal hipotético. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Eixo da temperatura. E aqui, gramas por 100 gramas de água. Porque aqui eu tenho os valores a serem colocados desse sal hipotético. E o eixo X, a temperatura. Agora variou de 5 em 5. Então, vamos lá. 5, 10, 15, 20, 25. Então, 5, os valores em gramas. 15, 20, 25. E aí segue, né, a proporção. Temperatura. 10, 20, 30, 40, 10, 20 graus, 30 graus, 40 graus. Enfim, vamos ver se ele jogou alguma coisa de 50. Não. Aí. Aí agora, vai sair um pouquinho acima de 5. Tá? Deixa eu fazer meus pontos aqui. O 10 com 10. 10 com 10. Para não ficar tão torto, tá? 10 com 10. 20 com 15. 20 com 15.
Ok. 30 com 20. Está parecendo a matemática de plano cartesiano, de fato é isso. Né? Então, é uma coisa até boa. 40 com 25. 40 com 25. É uma reta, é uma função aí crescente. Vamos só pegar os pontinhos aqui. Para mim poder não ficar tão... Ó. Olha lá. Ok? Aí vem o que eu falei para vocês, né? 10 com 10. Então, 10 com 10. Está bem aqui. 10 com 10. 20 com 15. Vai lá. E aqui. Depois, 30 com 20. Deu alguma diferençazinha? Relevem. E por último, 40 com 25, lá em cima. Beleza, e aqui continua. Aí vem as perguntas. Se a 20 graus Celsius misturarmos... Tá vendo que repete as variações aqui? Se misturarmos a 20 graus Celsius, 20 gramas desse sal com 100 gramas de água, podemos afirmar que... Aí vem as alternativas. Beleza? Aí as alternativas, a gente vai lê-las depois que a gente encontrar algumas coisas aqui a princípio, para usar o cantinho do quadro aqui. Beleza? Então, com vocês, faça a leitura, tá? Do gráfico que você tem aqui, olhe a temperatura que ele forneceu e deduza o que é que de fato vai acontecer. Tipo, é saturada? Insaturada? E tal, né? Aquelas perguntas parecidas às primeiras questões que a gente já fez hoje. Então, eu vou deixar aí uns 5 minutinhos no ar para que vocês possam correr aí no caderninho e tentar montar, e depois eu faço junto com vocês. É isso aí.
Conseguiram já chegar a algum resultado, pessoal? £20, você tem que começar a olhar ele no gráfico. A saída é ali, que não foi dado o coeficiente de solubilidade aqui embaixo, como de praxe pode aparecer. Dados. Solubilidade a 0, a 50, a 20, não deu. Então, quando der o gráfico, eu olho no gráfico. Interpretação gráfica. 20 graus está aqui. Então, você agora, com seus olhos, sobe e topa na curva. Você está com 20 graus, então você vai subir para tirar a solubilidade desse sal hipotético. Subiu, ó, subiu, topou na curva. Olhou para a esquerda. É 15. A solubilidade por enquanto, 15. Não que 15 está precipitado, entendeu? Vamos tirar o valor. Olhou para a esquerda, olhei para a esquerda, 15. Opa! Então, 15 gramas desse sal estão dissolvidos em 100 gramas de água. E isso na temperatura de 20 graus. Tá aqui, ó. As outras temperaturas, se as alternativas que a gente for ler, vai relacionar as temperaturas com as outras solubilidades. E agora, se a 20 graus misturarmos 20 desse sal hipotético com 100 gramas de água, que é a mesma quantidade que está aqui, então 20 mantém a temperatura, a água é a mesma e vai receber uma quantidade de sal que foi 20. O que é que aconteceu? Podemos fazer a continha? A continha aqui. Qual é a continha? Ó, vamos ver, a gente não sabe as alternativas. Vou ler depois para vocês, né? Mas vocês terão impresso na atividade, na avaliação, vocês terão todos os dados completinhos e legíveis. 15 e para 100. Colocou quanto? 20. Então, vamos ver. Encontrando a quantidade de água, porque nós não sabemos as alternativas, o que diz. X é igual 20 vezes 2, 2.000, dividido por 15. Deu quanto? 20 por 15 não dá exatinho assim, né? Então, aciona para nós aí a nossa calculadora. Pegamos lá 2.000, dividimos por 15. Deu 133,3 gramas de quem? Claro que foi de água. Aí a pergunta aqui, por enquanto, foi assim. Se 15 eu preciso de 100 ml ou 100 gramas de água, ponto. E de 20 gramas eu vou precisar mais do que 100. Então tá certo. 133, proporção. Mas quanto de sal cristalizou aqui? Ou não cristalizou nada? Ou cristalizou não, precipitou. Quantos gramas aí precipitaram? Quanto? Aí você tinha aqui comigo o copo, né? O copinho de Becker, vou dar o copinho de Becker, né? Aquela vidraria multiuso do laboratório. Você tem aqui 100 ml ou 100 gramas de água. Por que eu falo 100 ml e 100 gramas de água? Porque para a água, que é o solvente universal, 1 ml é igual a 1 grama. Isso, água, apenas água, porque a densidade é de 1 grama para 1 ml. Então, 100 gramas de água. 100 gramas de água só consegue 15. Tá? Então, 100 gramas de água. Leonice, vê ali com o seu Zé, que é que ele está jogando fora. 15. Ó. 15 gramas de sal, né? Hipoteticamente,
estão dissolvidos aqui dentro. Então, eu tenho uma solução saturada a 20 graus Celsius. Só que agora, ele diz que se misturarmos dentro dessa solução 20 gramas. O que aconteceu, pessoal? Vai sobrar 5. Quantos gramas? 5. Isso aí, ó. Olha o que aconteceu. Aqui no fundo, precipitou uma quantidade de 5 gramas precipitadas. Ó, 5 gramas precipitadas de sal. Agora, basta ver as alternativas, né? É uma solução saturada com corpo de fundo. Ou com precipitação de... Aí vem a alternativa que pode perguntar se foram 5 gramas, se dissolveram todas, se é uma solução insaturada, supersaturada. Aí é você buscar informação. Mas o gráfico te deu uma ajuda fantástica, né? 20 graus dissolve 15. 20 graus, eu tenho 15 em 100. 15 em 100. Esse valor tá aqui, saiu do gráfico. E esse que eu coloquei abaixo aqui de azul vem do exercício, da receita fornecida. 20 está para X. Achamos água. Fizemos a imagem. Então, 5 gramas precipitadas. Então, solução com precipitação. Vamos ler a primeira alternativa, letra A, para você chegar a esta interpretação. Que letra? Letra A. 5 gramas do sal estarão em solução? Não. Letra A foi perguntado. 5 gramas desse sal estarão em solução? Não. Estarão em solução, 15 dissolvidos. Então, você corrigiu. Letra A é falsa. Não 5, e sim 15. Ok? Letra B. 15 gramas do sal. 15 gramas do sal será corpo de fundo? E aí, gente? Não. Não. Você acabou de fazer o cálculo que 5 corpo de fundo, e não 15. Corpo de fundo, corpo de chão, precipitado, sinônimos. Então, B, erradinha. C. O sal não será solubilizado? Esses 20 gramas que você colocou não terá solubilização do sal em 100 gramas de água? Verdadeiro ou falso? Falso. Não solubiliza? Solubiliza quanto? Dissolve, solubiliza, são sinônimos também. Tá? Ele perguntou. O sal não será solubilizado? Não será? Será solubilizado. Tiro não. Porque será solubilizado 15 e 5 o fundo. Letra D. Todo sal estará em solução? Todo sal estará em solução? Não. Não. 15 estará em solução. Porque tem que pegar o ponto de partida, gente, os 20 que misturou. Com base nos 15 que está na solubilidade, que é o coeficiente de solubilidade do gráfico. Ó. E aí não estará todos na solução, apenas 15. E resta agora a letra E, né? Pelo jeito aqui, a letra E. E diz assim, 5 gramas do sal será corpo de fundo? Sim. Sim. 5 gramas corpo de fundo. 5 gramas do sal estarão no fundo do recipiente. Estarão precipitados. É o que ele perguntou na letra E. Os 5 gramas do sal será corpo de fundo? Com certeza. Olha aqui. O cálculo que nós já fizemos, uma lógica, né? Aqui ele não perguntou quanto de água, mas se caso tivesse perguntado, envolvido isso, a gente teria também resposta para tal. Mas ele quis saber o quê? Que 5 gramas precipitado. Então, letra E, verdadeiro.
problemas resolvidos, né? Fizemos aí uma bateria de exercícios, de várias interpretações, e agora a gente termina a nossa aula. Se você tem algumas perguntas, fiquem à vontade para fazer. Se não, eu vou estar elaborando uma lista de exercícios. Até disse em aulas anteriores que eu ia colocar uma lista hoje. Não sei se vocês têm lembrança. Que eu falei na aula passada. Que ia preparar uma listona de exercício e tudo. Mas eu achei por bem voltar hoje, fazer mais uma revisão desses conteúdos, que é importante, né? É um cálculo e tudo, mas temos que ter essa interpretação. Aí, na próxima semana, na próxima segunda, aí vocês terão uma lista de exercício anexada para resolver e com data para ser entregada. Então, com base nas aulas nossas aqui. Quando eu terminar a aula, eu vou postar a aula gravada lá no Google Sala de Aula para vocês. Beleza? Para que vocês possam assistir, revisar e fazer uso nos seus exercícios. Um bom dia, muito obrigado pela aula, pela participação de vocês, e até a segunda-feira fazendo exercícios vocês, e eu estarei à disposição para tirarem dúvida quando você me solicitar lá. Tá bom? Bom dia, tchau, tchau. Professor, Oi. tem que anotar meu nome nesse chat daqui ou eu tenho que anotar o nome lá naquele outro chat? Lá no Google, Sala de Aula. Ah, tá. Ok, obrigado. Beleza? Só isso. Obrigado. Nice. Até mais.